Fala aí galera, Henrique aqui da Home Traders com um vídeo novo sobre uma das principais teorias do mercado financeiro. Então já se inscreve no canal, dá um like e bora pro vídeo. Richard Wyckoff desenvolveu o método Wyckoff por volta dos anos 30. Esse método consiste de alguns princípios e estratégias para traders e atualmente ele tem o mesmo reconhecimento de outras grandes teorias, como a teoria de Dow e a teoria das ondas de Elliott. Ele desenvolveu 3 leis fundamentais, o conceito de Composite Man, mapeou os ciclos do mercado e criou uma metodologia de análise gráfica. Então, partindo para as 3 leis de Wyckoff, a primeira lei de Wyckoff é a lei da oferta e da procura. Ou seja, a primeira lei diz para a gente que os preços aumentam quando a procura é maior que a oferta e cai quando acontece o oposto. Esse é um dos princípios mais básicos do mercado financeiro. Então, se a nossa demanda for maior que a oferta, os preços aumentam. Se a demanda for menor que a oferta, os preços caem. E se a demanda for igual à oferta, a gente vai ter uma baixa volatilidade, ou seja, o gráfico vai estar lateralizado. Então, quando a gente vê o gráfico subindo, quer dizer que as pessoas estão cada vez mais dispostas a pagar mais caro naquele ativo. Ao mesmo tempo, se a gente vê o preço subindo e o volume diminuindo, sugere que cada vez menos pessoas estão dispostas a pagar aquele preço naquele ativo. A segunda lei de Wyckoff é a lei da causa e efeito. Essa lei diz para a gente que a diferença entre a oferta e a procura não é aleatória. Na verdade, eles aparecem depois de alguns períodos de preparação como resultado de um evento específico. Wyckoff trouxe para a gente os conceitos de acumulação, que seria uma causa que leva a uma tendência de alta, um efeito. E também a distribuição, que seria a causa que leva a uma tendência de baixa, o efeito. Os efeitos são sempre proporcionais às causas. Então, quanto maior o período de acumulação, maior o período de alta subsequente. Já a terceira lei de Wyckoff fala para a gente sobre o esforço e o resultado. Ela afirma que as alterações no preço são resultado de um esforço, que no day trade é representado pelo volume de trading. Se o gráfico do preço estiver em harmonia com o volume, há uma boa chance da extensão da tendência atual. Mas se o volume diverge do preço, a gente pode estar vendo sinais antecipados de uma possível reversão de tendência. Quando uma tendência de alta se prolonga por muito tempo, ocorre do volume de negociação não conseguir acompanhar essa alta, porque cada ponto que ele sobe aumenta o preço do ativo e diminui a quantidade de pessoas que está disposta a pagar aquele preço naquele ativo. Então, primeiro a gente vê um volume decaindo, enquanto o preço continua subindo lentamente. A partir daí, quem estava comprado começa a realizar o lucro e quem estava procurando uma oportunidade de venda começa a entrar vendido, dando início a uma nova tendência de baixa. Já agora passando para o Composite Man, Wyckoff propôs que os traders estudassem o mercado como se fosse apenas uma entidade que controla tudo. Isso facilitaria o acompanhamento da tendência. Basicamente, o Composite Man representa os maiores players, os market makers, bancos, instituições que têm poder para realmente movimentar o gráfico só com as suas operações de compra ou de venda. Esses players agem de maneira oposta à maioria dos traders menores e sempre pelo interesse de garantir que possam comprar na baixa e vender na alta. Ele acumula gradativamente, de modo a não causar reações bruscas no mercado. Depois de acumulado, ele impulsiona o mercado, atraindo investidores, aumentando a demanda e, por consequência, aumentando o preço. A partir daí, o Composite Man começa a realizar os lucros, fazendo distribuição, que eventualmente leva a uma tendência de baixa. Por isso, os conceitos de acumulação e distribuição são muito importantes na teoria de Wyckoff. A acumulação é feita gradualmente, normalmente é um movimento lateral. A tendência de alta é quando o Composite Man possui ativos suficientes para esgotar a força vendedora e começa a impulsionar o mercado para cima, atraindo mais investidores para essa tendência de alta. Depois que o preço subiu, começa a fase de distribuição, e o Composite Man começa a distribuir seus ativos, vendendo suas posições lucrativas. Normalmente também é um movimento lateral, assim como a acumulação. Depois disso, surge a tendência de baixa,
Devido ao excesso de oferta, o mercado volta para a tendência de baixa. Quando a tendência de baixa é finalizada, inicia-se um novo período de acumulação e assim o ciclo se repete continuamente. A gente também pode falar sobre os diagramas de Wyckoff, mas para esse vídeo não ficar muito longo, se vocês tiverem interesse, comenta aí embaixo que eu trago um vídeo só sobre a análise dos diagramas de Wyckoff. Qualquer dúvida, pode perguntar aí embaixo ou mandar para a gente no Insta. Bons trades e até o próximo vídeo.